Oi, pessoal. Então, a demonstração do Taekwondo foi muito legal, né? Então, até uma estudante estava ali. Ela fez muito bem. Eu acho que nessa noite deve ter surgido muitos corações. Eu também quero aprender Taekwondo. Eu também aprendi Taekwondo lá no Exército. Nós reunimos estudantes do mundo todo. O idioma é diferente, e também culturas diferentes. É tão lindo porque a gente pode ficar todo mundo junto assim. E quando tem esse acampamento eu fico muito feliz. E no acampamento muitos jovens são transformados, são mudados, por isso eu fico muito feliz por causa disso. Então, o que move uma pessoa é o coração. E se a gente aprender o mundo do coração, de como o mundo do coração trabalha, então o mundo se torna muito interessante. Mas porque você não pode ver o mundo do coração com os seus olhos, então há muitas vezes que as pessoas simplesmente vivem desprezando o mundo do coração. Mas quanto mais você conhecer o mundo do coração, vocês vão poder resolver muitas dificuldades nas suas vidas. As suas vidas serão muito mais abençoadas e gloriosas. Quando eu vejo muitas pessoas tendo uma vida difícil, se essas pessoas pudessem conhecer o mundo do coração, esse problema não seria nada. Então, isso é o que eu frequentemente vejo. E eu também quero falar bastante sobre isso, por isso eu queria me encontrar com bastantes estudantes para falar sobre isso. Hoje eu vou ler Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Uma vez eu assisti um filme no avião. Então tinha um menino de 11 anos que estava num avião pequeno, e depois esse avião, ele pousou, mas ele bateu no chão, e porque esse avião bateu no chão e quebrou, o tio morreu, e essa criança estava sozinha dentro do monomotor, e assim como o filho não estava voltando, o pai, ele foi lá na torre de contato para entrar em contato com esse avião. Então, o pai entrou em contato com a torre
E pela torre de contato, ele falou com o menino, ó, se você está escutando a minha voz, você pega e você me responde, você aperta o botão do avião e você fala comigo. E assim ele viu e ele começou, o filho achou e começou a conversar com o pai pelo telefone. E ele falou para o pai que o avião caiu e que o tio morreu e que ele estava ali, dentro do avião, sozinho. Mas como porque aquele monomotor só tinha uma bateria curta, né? Então não dava para falar por muito tempo com aquele menino. Só que ele tinha caído no meio do deserto e tinha muitos animais. Olha, pai, tem muitos animais se reunindo, então se juntando aqui ao redor. Como são? Ah, eles são assim, 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 pai. Ah, e que outro tipo de animal tem? Ah, tem uma hiena aqui, eu acho. E a hiena é um animal muito perigoso, né, e sagaz. Quando a hiena vê a luz, ela foge. E aí o pai falou para o filho: você acha que consegue tirar um pouco de gasolina do tanque? Depois que você tirar um pouco de combustível do tanque, você coloca você coloca fogo numa pequena quantidade. E assim o menino conseguiu tirar um pouco de combustível. E assim que ele ligou esse combustível no fogo, a hiena fugiu. E assim o fogo ele se alastrou todo e queimou todo o avião. E esse avião queimou, só que esse menino ele estava com medo no meio do deserto. E amanheceu. E ele continuamente, esse menino estava andando pelo deserto, e ele estava com muita fome, ele estava sofrendo demais. E depois que ele perdeu contato com o filho pelo rádio, o pai pediu para a base militar, né, para ajudar ele na busca. Aí o pai foi lá no jornal e ele fez um panfleto lá nesse jornal, e ele espalhou 1000 panfletos de avião. E a criança estava cansada, andando pelo deserto. E ele estava com muita sede. E assim, ele estava tão cansado, ele acabou desmaiando na areia. Mas aquele vento estava trazendo a areia e estava cobrindo a perna e depois cobriu todo o corpo dele. E assim o pai viu a direção do vento e ele viu que os soldados que os militares mandaram estava tudo para o outro lado, não para o lado do deserto. Ah, por que vocês não estão mandando pessoas para o deserto? Nós não queremos achar uma criança morta. Nós estamos procurando uma criança viva. Se essa criança estiver no deserto, ela já morreu. Essa criança não pode viver por muito tempo no deserto. E o pai, junto com o amigo dele, ele pegou uma arma e falou: vamos junto comigo para o deserto. E assim, o pai e o amigo estavam andando o dia inteiro pelo deserto. E ele falou para o amigo: ó, você vai por esse caminho e eu vou por esse caminho. E se você encontrar o meu filho, você atira no céu, que eu vou te procurar pelo barulho. E porque o tempo passou e pouco a pouco a perna dele foi coberta pela areia e depois o corpo. E assim ele estava morrendo. Mas tinha uma coisa que continuamente estava batendo aqui, arranhando o pescoço dele. Aí quando ele pegou aquilo, era um papel amarelo. Era um papel que tinha foto dele com o pai. E ele se assustou e ele leu o que estava escrito nesse panfleto. E o que estava escrito? John, o pai te ama. O pai só vai desistir depois de que te achar.
O Pai te ama. O Pai só vai desistir depois que te encontrar. Então aquela criança que estava morrendo, quando ele viu esse panfleto, ele se levantou na hora. E ele, todo torto, começou a andar pelo deserto. O meu Pai me ama. O meu Pai, ele só vai desistir depois que me encontrar. Ele vai me encontrar. E entre o pai e o filho, eles estavam um pouco distante. Mas dentre 1 milhão de panfletos, um panfleto chegou no John. E aquele John, lendo esse panfleto, o coração do pai passou para o coração do John. No panfleto dizia: o pai sempre te ama. O pai vai te encontrar de qualquer jeito. No momento em que o John leu isso, na hora o John ele ganhou uma força. E esse coração do pai passando para o coração dele, surgiu uma força incrível dentro dele e ele começou a andar. E o pai continuamente andou pelo deserto. E ele andou uns 10 mil quilômetros, ele andou uns 10 mil metros para lá, de uma duna para outra. E quando ele chegou e viu outra duna, bem lá longe ele viu uma coisa se movimentando. E ele correu para aquela direção. E quando ele foi se aproximando cada vez mais, ele viu que era o seu filho John. E o John não reconheceu que era o pai que estava se aproximando dele. O pai te ama. O pai me ama. O pai, ele com certeza vai me encontrar. E assim ele estava andando. E o John gritou: John, é o pai! E ele o abraçou, deu água para ele, abraçou o filho. E o pai atirou contra o ar. E assim o amigo deles se encontrou com eles e eles voltaram para casa felizes. Esse era um filme. Pessoal, isso é só um filme. Mas dentro do nosso coração, quando o coração ele passa para outra pessoa, o coração nunca foi visto, ele não pode ser tocado, mas o coração passa ao coração. E quando um coração se encontra com o outro, pode ter paz. Então esse coração pode dar alegria e esperança. Mais do que qualquer outra coisa, a coisa mais poderosa é o coração. Então, quando que surge força no nosso coração? Então, isso é o que nós pesquisamos e estudamos dentro da Bíblia. Vamos supor, se tiver paz no meu coração, e no coração do meu amigo não tem paz. Se o nosso coração estiver bloqueado, então esse meu amigo vai ter que viver com medo e sem paz. Mas se no meu coração tem paz, felicidade e alegria, no coração desse meu amigo, se tiver preocupação, se o nosso coração se conectar, então o que há no meu coração vai passar para o coração do meu amigo. Aqui, não muito longe daqui, tem o nosso centro da IYF. Então, o centro da IYF não é um prédio tão bonito como esse de Taekwondo. Quando a gente tem acampamento no inverno, muitas pessoas vêm para esse acampamento. E a gente não tem um outro estacionamento, mas eles
estacionam ali no campo e depois a gente tem um acampamento ali no prédio. E porque no inverno é muito frio e neva bastante, o carro congela por completo. E depois que a gente acaba o acampamento e a gente volta para o carro e está tudo congelado, então os carros bons não tem problema, mas os carros ruins, velhos, a bateria congelou e não tem nenhuma bateria. Então, por mais que você tente ligar o motor, mas porque não tem bateria, o motor não liga. Então, por alguns dias, fazendo o acampamento e depois que acaba a gente quer ir embora, sempre tem alguns carros que não pegam. Ah, o meu carro não está pegando. Então, tem aquele cabo. Então, sempre lá no nosso escritório do centro da IYF tem alguém que tenha aquele cabo. E aí leva esse cabo e aí fica ligando um acelerador de um carro. E assim, e aí eleva o gerador desse carro e é criado energia ali. E assim conecta com o outro carro, porque a bateria desse carro já acabou. Não liga o motor, então não dá para ligar a luz, então o motor em si não funciona. Mas por meio de um cabo, você fazendo chupeta, daí essa eletricidade de um carro do carro bom passa para o outro carro. E aí você liga a ignição e aí o carro liga. Então quando você pisa no acelerador, o motor começa a funcionar. E pela ventoinha, ele começa a girar bem rápido. E quando o girador começa a correr rápido, vem a eletricidade. E assim, essa eletricidade, ela recarrega a bateria. E assim, o outro carro pode se mover normalmente. Então, pessoal, isso é uma coisa que acontece frequentemente. Então, existe existe a cobra e ela é muito perigosa. E tinha uma pessoa que estava pesquisando algo e ele foi picado pela cobra. E rapidamente ele foi hospitalizado. E depois as pessoas escutaram a notícia e correram até ele. Mas o hospital não estava tratando ele, simplesmente estava deixando ele ali. E aí a família perguntou para o médico: por que vocês não estão tratando ele? Ah, espera um pouquinho. A pessoa que é picada por uma cobra não tem remédio. Ah, então você tem que deixar ele ali morrer? Não, nós estamos trabalhando agora. Que trabalho você está fazendo? Você simplesmente está sentado. Você não tem que fazer alguma coisa. Tá, eu estou falando que eu estou trabalhando. Mas o que você está fazendo? A pessoa que foi picada por uma cobra morre. Mas tem pessoas que raramente picadas por cobras sobrevivem. Então, dentro dessa pessoa que foi picada pela cobra, ela tem imunidade contra o veneno da cobra. Mas porque a pessoa que é picada pela cobra e tem essa imunidade para vencer o veneno da cobra, ela não morre, mesmo que ela seja picada. Então, dentro daquele hospital, que cartão eles têm? Eles têm no computador a lista das pessoas que sobreviveram às picadas de cobra. E tem o tipo sanguíneo ali também.
E assim, esse médico rapidamente chamou aquela pessoa que venceu o veneno da cobra para vir até o hospital. E ele abre o computador, a pessoa que mora o mais perto possível e que tem o mesmo tipo sanguíneo que o paciente. Quem é ele? Eles procuram. E aí ligam para essa pessoa. Olha, uma pessoa foi picada por uma cobra e está morrendo. Se você vier aqui agora, você pode salvar uma vida. Então a pessoa deixa todas as coisas, ela pega um avião e ela vai correndo para aquela pessoa. E essa pessoa entra correndo no hospital. E assim ele se deita ao lado daquela pessoa. E assim eles pegam o sangue desse homem, conectam com o sangue da pessoa picada e faz essa transfusão de sangue. Porque a pessoa que foi picada pela cobra, ela não tem imunidade para vencer. Então, para vencer esse veneno, então ela morre. Mas a pessoa que sobreviveu à picada da cobra, ela tem anticorpos para vencer esse veneno. Então não tem problema. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou esse sistema imunológico muito bem. Então, independente da doença que você tenha, se você for curado dela, então é criado anticorpos e imunidade contra essa doença. Não, claro que não sobre todas as doenças. Mas, mesmo que entre aquele veneno medonho da cobra, então, se o seu sangue do seu corpo experimentou e venceu esse veneno, então esse seu sangue, ele tem anticorpos para poder vencer a esse veneno. Independente de quem seja, se tiver o mesmo sanguíneo que o teu, se a pessoa tiver o mesmo tipo sanguíneo, então ele tem anticorpos para poder vencer aquele veneno. Então, aquele seu poder passa para outra pessoa, independente da cobra que tenha picado ele. Então, ele recebe esse sangue dele e ele vence essa doença. Mas, pessoal, sabe o que é interessante? Não somente com o veneno da cobra, mas a tentação do pecado, ou a mentira, ou se não pensamentos maus, ou a lascívia. Se essas coisas de dentro de nós não conseguimos vencer, nós sendo arrastados por esse pecado, nós seremos arrastados pelos pecados, vamos cometer pecado e vamos ser destruídos. Mas assim como aquele anticorpos vence o veneno da cobra, assim como se você recebeu o sangue daquela pessoa que foi picado pela cobra e viveu, você também pode viver. Então a maldade, o pecado, o medo, a tristeza. Existe um coração com anticorpos contra isso. Então, mesmo recebendo a mesma tentação da droga, tem pessoas que têm um coração com anticorpos de vencer a droga. Mesmo que você receba a tentação do pecado, mas quando a tentação do pecado é maior que o seu poder, mesmo eu não querendo cometer o pecado, eu vou cair no pecado e eu somente vou poder ser arrastado. Não existe ninguém que queira morrer, por isso morre. Mesmo eu não querendo morrer, mas se a doença me arrastar, eu somente vou poder morrer. O mundo do coração é a mesma coisa. Se você tiver anticorpos desenvolvidos dentro de você,
E se no meu coração eu tiver o coração de Jesus Cristo, a palavra de Deus dentro do meu coração, então eu posso ver o meu coração se tornando forte e poderoso. Uma vez eu estava em casa e eu recebi um telefonema. Alô, pastor. Aqui é Cheongju. E aqui em Cheongju tem uma pessoa chamada Kim Chung-an. E ele está com câncer. E ele está internado no hospital Cheongbu. E agora a doença está ficando cada vez pior. Então, ele não vai poder viver muito. E o médico falou que ele vai poder viver só uns 2, 3 dias. Aí, no dia seguinte, eu tinha que ir de Daejeon para Gwangju. Eu, a minha esposa, o meu filho, nós 3 tínhamos que ir para Gwangju. E eu falei para minha esposa, querida, vamos partir 1 hora antes para irmos a Gwangju. E indo, a gente vai para o hospital de Gyeongbuk, lá em Cheongju, para ver o irmão Kim Chung-an. Eu, o meu filho e a minha esposa, nós 3 partimos 1 hora antes e fomos ao hospital Cheongbuk. Quando eu abri a porta daquele quarto do hospital, então naquele quarto a imagem da morte já estava ali dentro. Eu não sabia se aquele irmão estava vivo, estava morto, eu não conseguia escutar a respiração dele. Então, ali atrás da cama estava a esposa dele e ela estava ali, nem olhou para mim, ficou cabisbaixo, triste. Ela somente aceitou que ele ia morrer. E na frente da cama tinha o irmão e a mãe dele e estavam somente chorando, sem falar nada. O irmão ainda não havia morrido. Mas no coração daqueles familiares já tinha morte. Ele já estava morto. E eles estavam todos muito tristes. E aquele clima de morte, quando eu abri aquela porta do quarto, eu senti também que aquele clima da morte me envolveu também. E naquele tempo eu pensei o quê? Se nesse lugar não tivesse vindo eu, mas Jesus Cristo, o que teria acontecido? Então eu tive um coração, Jesus Cristo com certeza curaria esse homem. E aí eu falei para esse irmão, ô irmão Kim, abre os olhos, olha para mim. E eu falei bem alto. E ele falou, pastor. O médico falou que você não vai viver mais 2 ou 3 dias. E depois eu falei para aquele irmão, irmão, escuta bem o que eu vou te falar. Eu falei sobre a eletricidade, sobre o fio elétrico. Pessoal, tem muitos fios elétricos aqui. A eletricidade passa pelo fio elétrico. Se eu quiser levar eletricidade para minha casa, não é que eu tenho que pagar muito dinheiro, não é que eu tenho que abrir a porta, eu tenho que conectar o fio elétrico. Se só de conectar o fio elétrico, a eletricidade entra tanto em casa suja ou limpa. Entra em casa má e casa boa. Só de você conectar o fio elétrico, você consegue fazer funcionar a máquina de lavar, a geladeira, o ar-condicionado, a televisão. Ela pode fazer todo o trabalho. O que vocês acham que a eletricidade diz? Dono. Não fica se esforçando para lavar,
para ficar girando a máquina de lavar. Só liga o fio. Porque assim eu vou lavar toda a roupa por você pela máquina de lavar. Então essa eletricidade flui pelo fio elétrico. E eu falei para o irmão Kim. Irmão Kim, escuta bem o que eu vou te falar. A eletricidade com certeza flui pelo fio elétrico. Mas se a eletricidade for conectada, então a eletricidade entra pelos fios e faz funcionar a máquina de lavar, a TV, ar-condicionado, a luz, faz tudo funcionar. Mas se você cortar a eletricidade, então não dá para fazer nenhum trabalho. Então a eletricidade com certeza tem que conectar o fio para poder entrar a eletricidade, para ela poder trabalhar. E aí eu falei, o coração do homem não flui pelo fio elétrico, também não entra pela porta. E não vai como a água que vai pelos canos. O coração do ser humano, quando tem o mesmo coração, é que eles fluem. Por mais que seja uma pessoa muito próxima a mim, mas se não tem o mesmo coração, o coração não flui. Então, o que é importante, pessoal? A maioria de vocês aqui tem os seus pensamentos, tem os seus planos. Então, conversando com vocês, quando seus corações são iguais, então quando o coração é o mesmo, flui o coração. Mas se você se casar e o seu coração não flui bem com o da sua esposa, ou se não, quando você compartilha seu coração com seus amigos, com seus vizinhos, o coração das pessoas não tem como ser igual. Mas, frequentemente, o coração das pessoas podem ser diferentes. Então, a coisa mais importante na palestra de inteligência emocional é isso. Então, uma pessoa que pode compartilhar do seu coração com qualquer outra pessoa, você realmente é uma pessoa incrível. Se eu fluir meu coração com ele, nós nos tornarmos um coração, quando ele fica triste, eu também vou poder ficar triste. Então, quando ele fica triste, eu posso consolá-lo e posso dar força para ele. Quando ele sofre, eu também estou sofrendo. E quando ele estiver sofrendo, eu posso dar um consolo, eu posso confortá-lo. Mas porque as pessoas não conhecem o mundo do coração. Até entre o casal, quando eles têm um coração diferente, as pessoas não sabem unificar seu coração, porque eles continuamente ficam entrando em atrito. Quanto mais falam. Então, que tipo de coração essa pessoa tem? Elas pensam como, eu estou certo e meu marido está errado. E o marido pensa, eu estou certo e a minha esposa está errada. Então, quando eles não têm o coração de compreender um ao outro, quanto mais eles se encontram, mais triste, angustiante e sofrimento eles têm. Então, a maioria das pessoas, porque não conhecem o mundo do coração, as pessoas acabam se aproximando só das pessoas que têm um coração que combina com o delas. E ao redor dessas pessoas, essas pessoas depois elas acabam partindo de você. Mas entre as pessoas que são sábias, sabem bem matemática, inglês, não são essas pessoas que são sábias ou inteligentes. Não é porque estuda bem. Mas são pessoas que conhecem o mundo do coração. Então, as pessoas que conhecem o mundo do coração, quando você conversa um pouco com a outra pessoa, então quando conversa um pouco mais com a outra pessoa,
Você pode ver o coração da outra pessoa e você pode sentir o coração da outra pessoa. Então, o que é mais difícil para mim? Na minha vida, o que deixa a minha vida doente, triste, destruída? O que é isso? É a arrogância. Eu penso que que eu sou melhor do que outra pessoa. Eu penso que eu sou inteligente. Eu penso que eu sou mais capaz que a outra pessoa. Então, essas pessoas... Então, quando eu penso que eu sou melhor que essa pessoa, mais do que reconhecer meu erro e consertar, eu só quero estabelecer a minha justiça para essa outra pessoa. Então, quando você faz alguma coisa bem, por exemplo, Coral Graças. Então, tem muitas formas que o Coral Graças está crescendo, mas eles aprendem o mundo do coração. Então, quando uma pessoa canta bem e começa a se achar e começa a desprezar as outras pessoas, então, na hora, a habilidade de cantar dessa pessoa acaba. Depois que o Coral Graças conseguiu ganhar a maior competição de Marco Oberhof lá na Alemanha, então, se eles acharem que eles ganharam esse grande prêmio, que eles são algo, então vai ser difícil eles ensaiarem de novo. Porque a pessoa se torna arrogante. Ela despreza os outros. E ela somente é uma pessoa que gosta de pessoas que aceitam, somente gosta de pessoas que aceitam sua opinião. Então, assim, eles param de ensaiar e se tornam negligentes. Então, hoje em dia é muito difícil ensinar música para as pessoas. O Coral Graças é o melhor coral do mundo. Mas o dia inteiro eles praticam para apresentação. Sem cessar, eles praticam. Todos os dias eles estão melhorando. Então, mesmo que eles sejam o melhor coral do mundo, eles continuamente ensaiam e treinam. Nós somos o melhor coral reconhecidos do mundo, nós cantamos muito bem, ninguém pode cantar tão bem quanto nós. As pessoas se assustam quando a gente canta. Se eles começarem a ter esse tipo de coração, eles vão não querer ensaiar um dia. E assim eles praticarem, eles vão ter cada vez mais dificuldade, não vão querer mais ensaiar. Então, a tentação frequentemente vem pra gente. Eu quero roubar, eu quero adulterar, eu quero matar, essas tentações vêm. Mas, você é tão bom em inglês. Nossa, você toca muito bem piano. Nossa, a sua voz é maravilhosa, uma voz que não vai existir mais em nenhum lugar desse mundo. Então, se começar a surgir esse tipo de coração em você, você começa a morrer. Então, agora há pouco, quando teve a capela masculino, tem o irmão Douglas, que ele é de Gana. Ele tem uma voz assim que ele pode abaixar. É uma voz assim que não sei se pode existir outra no mundo. Então ele é muito necessário no coral. Por mais que a soprano ou o tenor cantem bem, se tirar o bass, então a música não fica suave. Esse bass, ele envolve toda a música para se tornar agradável. Parece que a gente não ouve bem o bass, mas é o tom de voz mais importante. O tom da música. No momento que eu penso, eu faço bem,
Então, no momento, na hora você se torna arrogante. Porque eu acho que eu sou melhor que os outros, eu acabo desprezando os outros, eu acabo perdendo o ouvido para escutar o que as outras pessoas dizem. Então, os músicos da Rússia, quando eles fazem música como se tivessem tido vida espiritual. Piano, violino, eles pensam que isso está vivo. Não é que eles ficam tocando instrumento e depois deixam de lado. Eles ensaiam bastante, treinam bastante, mas eles se sentem mal diante do piano. Eles realmente se sentem muito mal diante do piano. Ai, piano, me desculpa. Então, esse tipo de pessoa pode dar mais o seu coração diante do piano. Mas se você pensa que o piano é só um objeto, você toca quando quer e quando não quer, deixa de lado. Despreza. Então, eles começam a perder o coração pelo piano. Então, o importante é isso. Então, nessa manhã, entre todos vocês que estavam sentados aqui, independente de quem seja, não existe ninguém aqui que seja melhor do que o outro. Eu tenho um rosto bonito. Eu sou bonzinho. Eu faço faxina com todo o coração. Então, essas coisas fazem continuamente meu coração ficar arrogante. Então, se uma pessoa normal, ela se denomina 100, mas quando ela se acha 100, se torna 150, depois se torna 200, depois se torna 1000 e depois se torna 10.000. Ele é 100, mas ele começa a se achar que ele é 10.000, ele começa a desprezar os outros. E depois, sabe o que acontece nessa pessoa? Ela acaba perdendo os amigos. Ninguém quer conversar com essa pessoa. Porque ele fica se achando e despreza os outros. E assim, ele fica cada vez sozinho e fica com o coração mais arrogante. E essa pessoa se casando, é muito difícil ter um coração com seu parceiro. Tanto o homem quanto a mulher. Por isso, eu toco bem piano. Se você tiver esse coração, é verdade que eu toco bem piano. Mas eu não sei cantar bem. É verdade que eu toco bem piano. Mas eu não tenho uma boa cabeça. É verdade que eu toco bem piano. Mas eu não sei tocar violino. Então, quando no meu coração eu escutar, você é muito bom em tocar piano, mas a pessoa que não é inteligente, eu toco bem piano. Onde quer que eu vá, eu recebi prêmio. Eu nunca encontrei alguém que toca piano tão bem quanto eu. Quando você reconhece esse coração dentro de você, você se torna arrogante. E quando o coração se torna arrogante, você acaba desprezando outra pessoa, você acaba perdendo seus amigos, e assim você acaba se tornando sozinho. E quando você se isola, o espírito mal começa a te arrastar para pensamentos maus. E quando essa pessoa se casa e vive com seu parceiro, então ele somente quer que a sua esposa combine seu coração com ele. Mas ele não quer abaixar o seu coração para a esposa. Mas a pessoa sábia, não existe uma pessoa que seja bom em tudo. Eu corro bem. Então surge o coração que eu corro bem. E aí, de novo, você fala com o seu coração. Eu corro bem, mas eu estudo mal. Então é verdade que você corre bem. Mas você tem que matar esse seu coração que você faz bem. Eu toco muito bem piano, mas eu estudo muito mal.
Então, ou seja, eu não posso ficar me achando porque eu toco bem piano. Eu estudo muito bem. Mas eu também minto muito bem. Eu sou muito mal. Então, as pessoas, elas se lembram por muito tempo do que elas fizeram bem e o que elas fizeram mal, elas se esquecem, por isso elas acabam ficando com o coração arrogante. Na verdade, é uma pessoa que é só 100, mas ela pensando que é 100, 2.000, 10.000, e aí ela acaba desprezando o que as outras pessoas dizem e somente insiste no seu próprio pensamento. Escutem bem, pessoal, entre vocês, tem alguém aqui que se acha, não é? Sim. Então, isso acontece com essa pessoa, por quê? Porque isso surge no coração dele. Eu sou inteligente, eu vou bem na escola. Então, é por isso que esses tipos de corações surgem em vocês às vezes. Essa vez eu tirei primeiro lugar na minha escola. Eu sou o melhor estudante da minha escola. Com certeza vai surgir esse tipo de coração para te deixar arrogante. Mas a pessoa sabe o que ela diz. É verdade que eu tirei a melhor nota da escola, mas eu tenho uma personalidade terrível. Então não adianta só estudar bem. Eu sou muito ruim, por isso não adianta. Isso é um problema para mim. Então aquilo que quer se tornar arrogante no seu coração, você tem que abaixar com outra coisa. Então, quando você continuamente fica se achando, fica arrogante, sabe o que acontece? Você despreza outras pessoas. E o que é mais importante? Tanto entre o pai quanto o filho, entre a esposa e o marido, entre o irmão, entre irmãos, entre professor e o aluno. Quando o coração deles é diferente, eu me torno numa pessoa que tem muita dificuldade de poder ter um relacionamento com a pessoa ao meu lado. Pessoal, sabe por que vocês têm que aprender inglês? Se vocês vivessem sozinhos, vocês não precisariam aprender inglês, entenderam? Vocês sabem por que vocês têm que estudar? Se eu vivesse sozinho nesse mundo, eu não precisaria estudar. Mas eles chamam a gente de animal social. Porque a gente precisa se relacionar com as outras pessoas, a gente tem que conversar, viver numa sociedade. E se todo dia a gente ficar brigando, eu tô certo, quão cansativo não vai ser. Mas a pessoa que sabe que ela é falha na sociedade, quando ela escutar o que outra pessoa diz, essa pessoa vai poder encontrar o que é mais precioso na outra pessoa do que si mesma. E vai poder aceitar o que a outra pessoa diz e vai poder ter um coração. Desde então eu posso ganhar muitas coisas desse meu amigo. Essa pessoa jamais vai poder ter um coração arrogante, não vai poder somente pensar em si mesmo. Vai poder se tornar numa pessoa que compartilha sua dificuldade no coração. Mas vocês, entre a esposa, o marido, se eles fluírem o coração, se eu souber da minha fraqueza e do meu defeito, então cada um vai poder agradecer, vai poder escutar, compreender. Eu estou vivendo com a minha esposa por 46 anos. E vivendo por 46 anos com a minha esposa, eu não conheço por completo o coração da minha esposa. Por isso eu tenho que ver qual é o coração dela, unir meu coração com ela. Assim a gente pode ter uma boa família e assim a gente pode criar bons filhos.
Eu não sei o que a minha esposa vai pensar se escutar isso. Tem vezes que algumas coisas que a minha esposa faz não combinam com o meu coração. E também o que eu faço pode não combinar com o coração da minha esposa. Então, se a gente continuamente viver dessa forma, a gente vai entrar em atrito. Mas se eu aceitar o coração da minha esposa, porque o meu coração se torna um com o da minha esposa, então eu não vou rejeitá-la. Não vai ser difícil. Se ela aceitar o coração do marido, se ela tiver o mesmo coração do marido, não vai ter desconforto. Por isso, as pessoas com o conceito correto, porque eu estou correto, eu tenho que vencer meu marido. Porque eu estou correto, eu tenho que vencer minha esposa. Então, no final, essas coisas vão acabar com o intercâmbio do coração. Mas as pessoas mais sábias do mundo, mesmo pessoas que são melhores do que eu, mesmo pessoas que são piores do que eu, pessoas mais inteligentes do que eu, pessoas mais ignorantes do que eu, se a gente puder compartilhar o nosso coração, então é uma pessoa que pode dar força e alegria para o coração das outras pessoas. Hoje eu li Marcos capítulo 2 sobre o paralítico. E esse paralítico, ele foi para casa se encontrar com Jesus. Porque é um paralítico, ele não podia andar, os amigos dele o levaram num leito. E como tinha muitas pessoas ali, ele não podia passar ali, né, entre as pessoas. Então, entrar com o leito ia ser impossível. Então, o que ele fez? Naquele quarto que Jesus Cristo estava, eles subiram no telhado, eles tiraram a telha e eles desceram o leito por ali. E está escrito que Jesus Cristo viu a fé deles. Vendo-lhes a fé, o que isso quer dizer? Se eu quiser tirar o telhado para poder abaixar o paralítico, então o dono da casa ia se opor, ia ter muitos problemas e se tornaria um problema. Mas esses amigos, o que eles pensaram? Se meu amigo somente pudesse encontrar com Jesus Cristo e ser curado da doença, a gente conserta o telhado deles. A gente gasta um pouco de dinheiro, mas e daí? E se o dono gritar, o que vocês estão fazendo? Vocês estão tirando meu telhado, sai daí! Desculpa, só um pouquinho. Mas se ele se encontrar com Jesus Cristo, ele for curado, eu vou melhorar, eu vou construir melhor seu telhado, eu vou te pagar, não se preocupa. Não quero dinheiro, desce logo daí! Mas a gente já tirou todo o telhado. A gente só tem que descer esse leito. A gente vai consertar, tá? Não se preocupa. E assim eles taparam a boca do dono da casa. E o motivo deles terem descido o leito foi porque eles acreditaram em Jesus. E se eu for para Jesus, ele vai me curar. Então, esse coração de olhar para Jesus veio para o coração deles. Uma pessoa arrogante, a melhor coisa que ele faz é desistir. Isso não vai dar certo. E se eu fizer e não der certo? Eu não preciso fazer isso. Mas a pessoa que tem um coração sincero, mesmo tendo dificuldade, esse meu amigo, se ele se encontrar com Jesus Cristo, e daí outras coisas, vai ser tão bom para a gente. É o nosso melhor amigo desse mundo. Então, a gente pode ter dificuldade, pode tirar esse telhado. Não é fácil, né? Subir no telhado com um leito e descer. Então, descer pode ser o dono da casa ia reclamar. Mas o motivo dele poder ganhar todas essas dificuldades é porque se a gente for para diante de Jesus, ele vai poder curar esse nosso amigo de qualquer doença.
Não é que eles tentaram uma, duas vezes e desistiram. Pensaram profundamente e eles fizeram isso. E Jesus falou. Jesus estava pregando ali daquele quarto e de repente o teto começou a se abrir e uma coisa começou a descer. E quando ele viu, tinha um homem deitado ali. E Jesus falou para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Pessoal, é uma palavra incrível. Deus conceder sua graça, Jesus concedeu uma graça para a gente, não é por causa de uma obra, não é por salário. Sem salário, de graça, a palavra que a Bíblia utiliza é graça. Mesmo que você não tenha feito nada de bom, mesmo que você seja uma pessoa má, de graça, sem salário, isso se chama graça. Dentre nós, uma pessoa que tem doença, que tenha dificuldade. Então, tem muitas pessoas que estão sofrendo por causa do pecado. Então, essa pessoa, a doença dessa pessoa, o pecado dela também era problema. Então, Jesus falou para esse paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus sabia que ele ia morrer na cruz pelos pecados dele. E ele recebeu o perdão do pecado. E Jesus falou: levanta-te, toma teu leito e anda. E aconteceu essa coisa incrível, que ele se levantou e andou. Cientificamente isso não faz sentido. Como que um paralítico pode se levantar e andar? Mas não tudo da ciência faz sentido, tá certo? Então, essas coisas que acontecem no nosso coração não podem ser comprovadas pela ciência. Mas quando o nosso coração flui um com o outro, as pessoas mudam. E eu falei para aquele irmão Kim Chung-an: irmão Kim, escuta bem o que eu estou falando. A eletricidade flui pelo fio elétrico. Agora, dentro de você está entrando o soro. E por meio desse caninho é que está passando o remédio para dentro do seu corpo. Se o seu coração se tornar um com o de Jesus, assim como o medicamento está passando pelo tubinho, o coração de Jesus vai passar para o seu coração. Então essa doença não é nada. Quando tiver o mesmo coração, quando fluir o coração, é incrível como o trabalho de Jesus acontece. Por 15 minutos, eu expliquei cuidadosamente tudo em detalhes para ele. Se vir a eletricidade, a geladeira funciona. Você não pode cortar o fio elétrico, porque se o seu coração se conectar com o de Jesus, Deus trabalha. Então, o coração de Deus, Ele nos deu de graça. Se você tiver um coração de que Jesus vai te curar, então Ele vai trabalhar. Então, por 15 minutos eu falei. E depois eu fui para Gwangju e depois voltei para casa. E depois de um mês, eu estava tomando café da manhã e eu recebi um telefonema. Pastor, tudo bem? Era um irmão que estava morrendo. Ah, você está bem? A voz dele tinha força. Irmão, como você está? Ah, hoje de manhã eu recebi alta. Ah, é? Ai, como você recebeu alta? Então, desde aquele dia, meu corpo começou a melhorar. E ontem eles me examinaram, não tenho nenhuma célula cancerígena em mim. E naquele dia, aquele irmão recebeu alta do hospital. E um dia ele veio na minha igreja e ele falou como Deus o curou. E ele jogou futebol. E ele viveu de uma forma bem saudável. Quando eu vejo essas coisas, é algo tão gratificante que eu não tenho nem como expressar. Nós temos que fluir o nosso coração. A gente tem que saber escutar o que as outras pessoas dizem.
A gente tem que pensar, a gente tem que achar precioso o que as outras pessoas estão falando, mas porque eu fico me achando, eu desprezo o que as outras pessoas dizem. Então, muitas coisas miseráveis acontecem. Mas Jesus falou: filho, teus pecados estão perdoados. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, esse paralítico aceitou essas palavras exatamente como elas são. Jesus falou que perdoou meu pecado, então meu pecado foi perdoado. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Então é só me levantar e andar. A palavra entrou nele e ele acreditou. Ele aceitou. Desde então, o poder de Jesus começou a trabalhar dentro dele. Pessoal, quando vocês estiverem em dificuldade, quando as pessoas disserem algo e vocês acreditarem, vocês podem ganhar força dessa pessoa. Então, quando o seu coração estiver difícil, se o coração fluir com o de outra pessoa e se vocês se tornarem um, então eu não tenho força para vencer a tristeza, eu não tenho força para vencer a tentação, eu não tenho força para vencer a desesperança. Mas o poder que está dentro do amigo, assim como a eletricidade de um carro por uma chupeta passa para o outro carro, quando esse coração passa para dentro do meu coração, então um novo coração começa a ser formado dentro de mim. E assim, com um coração claro e abençoado, eu vou poder superar a tristeza e as trevas e vou poder ter uma vida abençoada. Pessoal, jamais tenham um coração arrogante. Não fiquem se achando, eu fiz bem isso. Quando vem esse coração para você, coração, abaixa aí. Tá, eu estudei bem, mas eu não tenho uma boa personalidade. Eu ganhei bem dinheiro. Eu ganhei bem dinheiro, mas eu não sou honesto. Então, vocês têm coração arrogante. Mas se você tiver um coração alto e arrogante, você vai se tornar uma pessoa que só vai opinar. As pessoas ao seu redor vão ficar difíceis e vão querer fugir de você. Então, teve vezes que você foi melhor que os outros. Mas não somente aceitem esse pensamento que você foi melhor. Tá, eu estudo bem, mas a minha personalidade é muito ruim. Eu minto muito bem. Eu não sou uma boa pessoa. Então, se você tiver um coração que você estuda bem e você não abaixar esse seu coração, você vai se tornar um arrogante e depois você não vai escutar o que os outros dizem de jeito nenhum. Você somente vai querer falar sobre a sua opinião e assim vai ter muita briga. Mas se vocês não exaltarem seu coração, então você pode aceitar o que as outras pessoas dizem e você vai poder ter um ouvido que as outras pessoas dizem, escutar o que as outras pessoas dizem. E você vai se tornar humilde e a mulher que se casar com você vai ser muito feliz. E seus filhos também vão ser felizes. E as pessoas ao seu redor vão ser felizes. E eu acredito assim que vocês serão pessoas abençoadas. Vamos orar? Santo Deus Pai, todos nós hoje queremos jogar fora esse coração mau e arrogante, doente, e com coração humilde, queremos fluir o nosso coração com outras pessoas. E por favor, que o Senhor permita que eu possa pensar no coração das outras pessoas, que o Senhor me permita essa vida abençoada. Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.